E quando está na terra, e vem o processo do nascimento, ela pode se tornar uma árvore que pode até chegar a 4 metros de altura. É mais ou menos a minha distância até ali em cima. De longe os pássaros vêm, e eles vêm se aninhar. O reino de Deus é assim. Pequeno, começa pequeno. Não tem a ver com uma explosão. Não tem a ver com os nossos modelos de magnitude religiosa. Não tem a ver com atrativos externos que chamam a minha atenção, religiosa ou espiritualmente falando. Não tem a ver com uma prática volumosa que salta aos meus olhos, porque ele não é externo. É uma pequena semente que quando cai na terra, segundo, eu não consigo mergulhar dentro da terra para ficar enchendo a paciência da semente para ela germinar logo, não dá. É um processo biológico, natural, que acontece lá embaixo da terra, que a gente não tem o que fazer. Você já fez a experiência, você sabe disso do que eu estou falando. Você colocou um feijãozinho no algodão, dentro de uma lata de sardinha, e você fez a experiência na escola. O professor de ciências, o Toninho, não esqueci o nome dele, tinha que fazer um relatório, dia 1, dia 2, dia 3, o que acontecia? Então, o primeiro dia, não aconteceu nada. Segundo dia, não aconteceu nada. Acho que lá para o terceiro, quarto dia, o feijão cresceu, estufou. E vai, primeiro broto e vai indo. Eu lembro que ele mandou a gente plantar 2. Uma tinha que ficar dentro do guarda-roupa fechada, sem luz, e a outra do lado de fora. Uma cresceu branca, porque não fazia fotossíntese, e a outra ficou verde. E a gente tinha que fazer o relatório. Não tem o que você fazer. Hoje você decidiu que vai andar com Cristo. Amanhã você vai para o trabalho e você é a mesma pessoa. O fato de você ter ido a uma igreja no domingo não significa nada. E quem te conhece na segunda, te conhece o mesmo que você sempre foi. Mas, na outra segunda, e na outra segunda, e na outro ano, devagar, alguma coisa vai brotando na sua vida. E esse reino cresce na velocidade da vida, na velocidade de Deus. Forma dentro de você algo que a princípio parece ser tão frágil, tão pequeno, mas que vai se enraizando para dentro e florescendo para fora. E quando você descobre o reino, você descobre que não há outro lugar de segurança, proteção, de abrigo, que não o reino. Independente de você ter mais dinheiro, menos dinheiro, de você ter um seguro de vida ou não ter, do teu carro estar no seguro ou não, e se você puder esteja, se você não puder, paciência. Mas apesar de todos os tipos de segurança que esse mundo tem, como é que eu atraio uma pessoa, como é que eu mantenho uma pessoa perto de mim, as nossas loucuras, apesar de tudo eu me sinto seguro, abrigado no reino, inexplicavelmente. E as pessoas não conseguem enxergar de onde aquilo começou. Não tem a ver com uma prática, não tem a ver com um rito, não tem a ver com frequentar um lugar, apesar da gente frequentar, mas tem a ver com alguma coisa que está crescendo. E é interessante, quando eu encontro gente do reino, a gente se vê como abrigo um do outro, sabe? É como um passarinho, prontos para voar, dispostos a achar um ninho, nem que for no peito um do outro. Já ouvi essa música gospel em algum lugar, não lembro qual cantora. Não sei se o Emicida sabe, mas isso é uma ideia bíblica. Isso é uma ideia bíblica, não com essas palavras, mas a ideia é bíblica. Mas ele é de Deus? Não há nada nessa existência que não tenha vindo de Deus. Pode ser que a pessoa nem saiba, isso não importa. Mas muitos vão ser salvos ou pouco, não é problema meu.
Eu só identifico aonde eu vejo algum sinal do reino. O legal é quando eu descubro e a pessoa não sabe, eu tenho um papo muito legal para levar com ela. Você sabia que isso aí tem a ver com reino? Que reino? Reino de Deus. Não quero saber de igreja, nem eu. Por isso que eu estou falando com você. Não tem a ver com uma etnia, não tem a ver com uma placa, não tem a ver com um território. Tem a ver com uma semente, que acho que você nem sabe, mas você comeu dessa fruta em algum lugar. E o reino é como um fermento, que um pouco de farinha com água mergulhada dentro da água potencializa aquela levedura, que é uma bactéria unicelular, que ela consome açúcares ou carboidratos e ela produz álcool etílico e CO2. Ô Zé, mas quando eu como pão eu não fico bêbado, porque você assou e ele evaporou. Se não, você encher a cara de pão. Já pensou? O marido chega em casa à noite, onde você foi na padaria? Não, é por isso. Mas o gás, o CO2, ele não consegue sair da massa. Então ele cria aquelas bolhas. É por isso que o pão leveda, cresce. Levedar significa crescer. E quando ele pega aquele pedacinho e coloca numa medida de farinha, amassa bem para espalhar. Eu não sei, eu nunca conversei com uma bactéria. Eu já conversei com pessoas que têm uma mentalidade de bactéria. Isso já aconteceu. Mas não era uma bactéria. Era multicelular a pessoa. O cérebro acho que era unicelular. Foi um papo sobre política. Mas aí... Mas eu acho que as bactérias conversam. Quando chega as bactérias da levedura cheia de vida, conversa com as bactérias que estão na massa meio dormindo. Acorda, vamos levedar isso aqui. E elas vão se contaminando. E aí pega, a massa toda cresce. Depois de algumas horas você olha e tudo cresceu. Porque aquela levedura colocada e amassada no meio da massa, ela vai se espalhando por todos os lugares. Assim é o reino. O reino de Deus não é uma regra sobre qual deve ser a sua profissão. Não é. Mas o reino de Deus em você vai fazer você agir na sua profissão diferente. O reino de Deus não é para dizer para você se você pode trabalhar no bar que vende bebida alcoólica ou não, isso é besteira. Mas o reino de Deus vai te fazer um tipo de barman diferente. O reino de Deus não vai dizer se você pode tocar violão ou não, se você pode compor música ou não. Mas se o reino tiver em você, o jeito que você vai fazer a sua arte vai ser diferente. O reino de Deus também não diz se ouvir rock and roll é pecado ou não é pecado. Mas o reino de Deus vai te dar consciência de como você ouve e o que você ouve, porque sim e porque não. O reino de Deus toca todas as áreas da nossa existência. Por isso que eu não faço separação, isso aqui é santo, isso aqui é profano. Não existe isso. O que existe são pessoas que receberam uma semente, o reino cresceu nelas. O reino de Deus é o fermento, disse Jesus. O fermento é o reino, que vai tocando todo o resto da massa. O reino de Deus não é sobre política, mas quando aquele que é político tem o reino dentro de si, o jeito que ele faz a política é bem diferente. Eu não estou falando a religião que ele é, pode ser até evangélica. Eu estou dizendo o reino. O reino é um governo, é um comando. Ele cria cidadãos que foram tocados, levedados. Cada dia aquilo vai acontecendo de um jeito diferente. E quando nós olhamos para o tamanho da árvore, para o tamanho da massa, a gente percebe que Ele tocou tudo na nossa vida.